Atenção, vende-se o evangelho. O comércio da palavra de Deus já virou uma coisa normal no Brasil, infelizmente. Milagres são fabricados para venda em massa. Você foi o que, amigo? Tô no peito. Tem a mesma camiseta. Podia pelo menos trocar a camiseta, né, brother? E se você não pagar, Você vai arder no fogo do inferno. Porque você não vai pro inferno. Porque se você não fosse pro inferno, você não daria o dízimo. Se você não dá o dízimo, que você ainda não é salvo. alguns tentam combater a heresia. Ou seja, a expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Heresia! Mas a verdade é que Que não se pode parar uma máquina de dinheiro. Aí vem uma questão, mas e quando houver distribuição de lucro? Eu quase bati o carro. Igreja distribui lucro? como cristão, é vergonhoso ver charlatões vendendo o evangelho. O senhor R.R. Soares, ele é uma farsa e toda a equipe dele. Ao publicar esse vídeo, o suor frio corre por minha testa. Mas alguém precisa expor o que está acontecendo por trás das cortinas da igreja. Revelar os bastidores da venda de milagres. Estou falando de combater o charlatanismo da fé. – 8 de novembro de 2023. Um homem ousa mostrar nas redes sociais as fraudes de um dos pastores mais poderosos do Brasil. O nome do corajoso, para não dizer louco, é Vinícius Betiol, autor do livro A Arte da Guerra Online, quem possui mais de 80 mil seguidores nas redes sociais. Betiol viralizou quando fez o seguinte comentário: se alguém machucar o joelho, é melhor ir ao show da fé do que comprar um mertiolate. Juntamente com o comentário, Betiol postou um vídeo com um relato de um mesmo homem quem teve 17 milagres de cura sendo transmitidos através do programa intitulado Show da Fé. Por favor, coloque para nós os testemunhos. O que foi, irmão? Conta para mim. 2 dias já que eu tava com dor de cabeça, com uma dor na nuca, e graças a Deus Foi fui curado embora, pra glória a Deus. O que aconteceu aí, amigo? Eu tava no braço esquerdo, entendeu? Dando uns 3 dias, mas graças a Deus foi embora. Foi embora agora, glória a Deus. Você foi o que, amigo? Foi uma dor no pé da barriga e a pressão na cabeça. Foi embora. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Você foi o que, amigo? Dor no peito. E quem foi o alvo da ironia de Betiol? Bom, o missionário Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares, ou o pastor da TV. Missionário esse que, segundo dados da Forbes, é o 4º pastor mais rico do Brasil com um patrimônio de 125 milhões de dólares. Quando vi essa polêmica entre R.R. Soares e Vinícius Betiol, sinceramente, nada me chamou a atenção. Afinal, temos visto nos últimos 10, 15, 20 anos uma chuva de denúncias sobre práticas duvidosas ocorrendo dentro das igrejas, concorda? Até que, alguns dias depois, tomei um soco no estômago quando vi nas redes sociais um pedido de socorro de Betiol. Ele fez um comunicado onde disse: o missionário R.R. Soares está querendo censurar uma de minhas publicações. Então pensei, censurar? Como assim, cara? R.R. Soares, independente das críticas, é um homem de Deus, certo? Não faria uma coisa dessas. Bom, Betiol teve o peito de revelar o inteiro teor das ameaças recebidas. Nas redes sociais, o pastor dispara que Betiol cometeu crime de difamação ao divulgar a fraude dos 17 milagres. O que chama ainda mais a atenção foi a resposta de Betiol, onde ele diz: pastor, eu queria uma oração ao invés da insinuação de um possível processo. Talvez essa situação faça você se questionar. Será que o R.R. Soares é realmente o homem de Deus que diz ser? Ou apenas mais um charlatão que enriquece às custas da ingenuidade dos outros? Bom, eu decidi investigar e o que descobri irá surpreender você.
Eu agora fiquei meio impressionado com o que eu falei. Então eu que fui pastor dessa igreja, eu posso falar. O senhor R.R. Soares, ele é uma farsa, e toda a equipe dele. Esse é Diego Quintanilha, ex-pastor da igreja de R.R. Soares. Quintanilha, hoje já não fazendo mais parte da organização de R.R. Soares, expõe nas redes sociais os esquemas de manipulação que viu enquanto estava na igreja. Imagine só você, um cristão, devoto a Deus, quem sempre acreditou no poder da oração. Você, nos últimos anos, tem sofrido com dores nas mãos, dores essas que te impossibilitam de trabalhar. Você não sabe mais o que fazer, já não tem mais dinheiro para comprar o arroz de cada dia. Você então, desesperado, decide ir à igreja e lá descobre uma oração secreta que fará sua mão voltar ao normal em questão de segundos. O nome da oração? Confissão Positiva. O que é isso? Bom, segundo especialistas, nada mais é do que uma teoria que prega que o poder das palavras de afirmação positiva se manifestam em seu equivalente físico. Em outras palavras, basta você ter fé, falar que sua mão já está curada e bingo, sua mão voltará ao normal. Quando o Senhor começou a orar, eu comecei a ter esse movimento e minha mão voltou ao normal. Segundo o Quintanilha, essa é uma das doutrinas pregadas por R.R. Soares, quem faz seus fiéis acreditarem nessas tais palavras positivas com poder de cura. E o que eu vi participando, principalmente do R.R. Soares, que é o cabeça da igreja, da instituição, é um modelo muito de pensamento positivo. O problema é que a cura não acontece bem do jeito que você espera. Eu conheci pessoas ali dentro que disseram para mim que foram curadas do câncer. Passou 2 anos, a pessoa morreu de câncer. Mas você, temendo o pastor, não pode dizer abertamente que não foi curado. Na verdade, seria uma afronta sem tamanho, não só para o missionário, mas para você mesmo. Sabe por quê? Porque se você não foi curado, significa que você não tem fé o suficiente, entende? Eu conheci um pastor polêmico isso, que quando o R.R. Soares vinha aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, ele tirava com óculos, porque o R.R. Soares foi curado da Cristo. Mas isso tudo faz parte de um plano muito maior. Um plano com capacidade de arrancar cada centavo do seu bolso sem você perceber. Imagine que você entrou na máquina do tempo. O destino são os anos 70. Você, com seus 20 anos de idade, conhece um jovem rapaz genial com quem constrói uma daquelas amizades que irá durar para sempre, sabe? Esse seu amigo tem aquele algo a mais, aquela vontade de vencer na vida que você sabe que nada, mas absolutamente nada nesse mundo é capaz de detê-lo. Você sente nos olhos dele aquele brilho de motivação, determinação, ambição. No fundo, não tem como negar, o seu amigo é imparável, para não dizer implacável. Inclusive, essa amizade deu tantos frutos que seu amigo acabou se tornando seu cunhado. Afinal, você se casa com a irmã dele. Vocês dois juntos têm uma ideia brilhante: montar uma igreja com fins lucrativos. O nome será Igreja Universal do Reino de Deus. E o nome do seu amigo qual é? Edir Macedo. Meu Deus. O pastor mais rico do Brasil atualmente, com um patrimônio de 1,2 bilhões de dólares. Ave Maria! Bom, essa é a história de R.R. Soares e seu amigo, Edir Macedo. Mas infelizmente, a amizade não durou para sempre. Afinal, em 1980, após desentendimentos com Edir Macedo, R.R. Soares decidiu abandonar a Igreja Universal e fundar a sua própria organização, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Sem dúvidas, essa dupla, independente das brigas e desentendimentos, formou um verdadeiro império religioso. A Igreja Universal de Edir Macedo hoje possui mais de 10 milhões de fiéis pelo mundo, presentes em 135 países. Achei que chegarei aqui, eu já ouvi até assim: cuidado, você vai pra lá, cuidado com a sua carteira, né? Mas a gente, infelizmente, acaba acreditando. Então, que é tudo mentira, que venham, que aqui a paz
realmente é maravilhosa. Aham, sei. E a igreja de R.R. Soares não fica para trás. Isso porque a Igreja Internacional possui mais de 5.000 templos no mundo, atuando em mais de 150 países. E todo esse crescimento não foi à toa, não foi obra do acaso ou sorte. Isso porque R.R. Soares, na realidade, sempre apresentou instintos comerciais refinados, assim como seu cunhado, Edir Macedo. Inclusive, a mídia sempre foi um motor propulsor para a expansão dos muros do seu império. Por isso, ele sempre usou e abusou da televisão para transmitir as suas cenas de teatro, os seus milagres. Mas isso não é um acontecimento recente. Começou lá atrás, em 1987, quando R.R. Soares comprou anúncios no jornal Globo. Nesse caso, era para a cura do homossexualismo, a famosa cura gay. Ele diz no anúncio: é grande o número de pessoas que sofrem de homossexualidade. Vivem miseravelmente com suas consciências a acusá-las. Um fracasso do ponto de vista ético, um sucesso do ponto de vista comercial. Afinal, era o embrião de uma máquina automática de dinheiro. A Igreja Internacional da Graça de Deus ela é uma empresa, o objetivo dela é arrecadar dinheiro. A paixão de R.R. Soares pela mídia o levou a construir o Show da Fé, o programa brasileiro com maior presença global, atingindo mais de 100 países. No entanto, diferentemente de Edir Macedo e a Igreja Universal, R.R. Soares soube se manter longe de polêmicas, até que a verdade veio à tona. Você irá ficar de queixo caído com a engenhosidade do esquema. Quando Deus abriu meu entendimento, meus olhos, meu irmão, imediatamente eu percebi que o R.R. Soares era só um empreendedor da fé. Esse homem é o pastor Jardel Fernandes, com mais de 300 mil seguidores em suas redes sociais, quem hoje tem por missão o combate à proliferação de picaretas da fé. Imagine que você acaba de ver seu filho nascer e nos primeiros dias você vê complicações na saúde do seu bebê. Então você encontra na televisão um homem ungido pelo Senhor que exibe seus dons de cura para toda e qualquer doença. Basta você comparecer a uma de suas igrejas, ter fé e seu filho receberá a cura. Foi exatamente essa a situação de Jardel Fernandes, quem na época estava com o seu bebê doente e correu para a igreja de R.R. Soares e caiu em uma arapuca programada para arrancar o seu dinheiro. Mas como funciona o esquema de vendas da Igreja Internacional da Graça de Deus? São apenas 2 etapas. A primeira etapa é chamada de empilhamento de cura como prova. Funciona assim: você empurra várias pessoas no altar testemunhando que foram curadas de diversas doenças diferentes. Hérnia de disco, pé chato, dor nas mãos, cegueira, paralisia das pernas. Sinceramente não importa qual é a doença. O que importa é os fiéis dizerem que foram curados. Sabe por quê? Porque você ganha a oportunidade de transmitir em rede nacional a cura. E voilá, você comprova que sua oração dá resultado na vida das pessoas. Dizendo de outra forma, você comprova que você tem dons divinos. Então anda agora em nome de Jesus. Olha que coisa linda, pessoal. Lembra da tal confissão positiva? Então aqui ela se encaixa perfeitamente. A pessoa precisa apenas aparecer nas câmeras dizendo que está curada, mesmo que ainda não esteja. Nesse caso, você só precisa garantir a filmagem do fiel fazendo a confissão positiva, entende? E não importa se o fiel é um ator fantasiado de crente que aparece em diversas filmagens diferentes, com doenças diferentes, o negócio é filmar. Mesmo que a doença nem de fato exista, mesmo que o próprio pastor que reza pela sua cura esteja doente,
E se a pessoa não puder realmente comparecer ao programa para dizer que foi curada? Bom, sempre tem um jeitinho. Que tal colocar uma funcionária apenas lendo no computador depoimentos dos tais fiéis curados? É do André Luiz de São Paulo. Ele conta que há 2 semanas estava com sintomas do Covid-19 e após muitas orações aqui no programa com água consagrada, ele repetiu o exame e hoje está curado, não tem mais nada. Sim, você ouviu certo. Além de ser apenas só uma funcionária lendo, a cura da doença em questão era só o Covid-19. E não é só isso, o fato mais curioso aqui é que R.R. Soares pegou o Covid-19, mas não foi curado por oração, mas sim pelo melhor tratamento que o dinheiro pode comprar, no Hospital Copstar, no Rio de Janeiro, onde uma diária para ficar internado lá custa uma pechincha de R$50 mil. E isso deixou algumas pessoas transtornadas, afinal, ele mesmo pregava a oração do copo com água como cura ao Covid. O dinheiro doado pelos fiéis, ele vai se tratar em um hospital particular. Copa Star, né? Os fiéis da igreja dele, se forem contaminados, se derem sorte, encontrarão uma vaga em hospital público. A turma gosta. É isso aí, meu amigo. Enquanto os fiéis estão lá tomando água consagrada, ele está sendo tratado dos hospitais mais caros do Brasil. Mas ainda é só o começo do esquema de vendas. Ainda tem a segunda etapa do processo, a mudança de ambiente. Como funciona isso? Bom, o objetivo da igreja de R.R. Soares não é que você dê o seu dinheiro imediatamente, mas sim que você saia de casa e procure a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima. Diferente de outros pastores, R.R. Soares não vende seus produtos abertamente na televisão. Realmente, quando ele está em frente às câmeras, é na maior parte do tempo um culto. O objetivo? Fazer uma ideia instalar na sua cabeça. Uma vontade genuína de ver um culto ao vivo em um dos seus templos. Você até tem a impressão de que é um chamado de Deus. E as almas que Deus colocou nessa mão aqui, eu vou ganhar todas. E é aí que a verdadeira mágica acontece. É aí que você percebe que talvez o chamado não seja de Deus. Sabe por quê? Porque quando você chega de fato à igreja, você percebe que o culto é bem diferente da televisão. Aí, quando você vai lá na igreja mesmo, pessoalmente visitar, para quem já foi lá sabe, tá? Irmãos, não tem diferença nenhuma da igreja do Valdemir de Santiago na questão dos amuletos. Não tem diferença, tá? É amuleto por cima de amuleto, é rosa ungida, é amuleto por cima de amuleto, é envelope que não se acaba mais, é envelope para voto, para propósito, para oferta, envelope para um monte de coisa, é carnê amigo de Deus, é carnê não sei para quê, carnê não sei para aquilo, carnê não sei para acolá. Irmão, sabe? Aí você percebe que aquilo ali não passa realmente de um empreendimento. Essa mudança de ambiente da sua casa para a igreja é fundamental, mas ainda tem mais. É aí que entra a terceira parte do esquema, a expansão por mudança de formato. É assim, quando você faz a oferta, compra o carnê, adquire amuleto, na verdade está financiando o enriquecimento de outra pessoa às suas custas. Esse dinheiro não fica apenas na igreja em si, ele se ramifica em vários segmentos de mercado. Por exemplo, a Igreja Internacional da Graça de Deus deu origem à Graça Music para a venda de músicas, Graça Editorial para a venda de livros, além das diversas rádios e canais de televisão comprados para espalhar a tal mensagem de cura. E tudo começa com você, com o seu testemunho de cura, baseado na confissão positiva, na exploração da sua fé, em um momento de desespero. E se você não pagar? Se você não der o seu dízimo? Bom, se você não pagar, o seu destino é o inferno. Você é dizimista porque você não vai para o inferno, porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. E francamente, é óbvio que não há preocupação com o que você acha, ou com como você se sente, ou até mesmo com como está a sua saúde mental. Havia uma coação psicológica, uma exploração psicológica, né, para com os fiéis em relação a envelopes e patrocinador. Sem dúvidas, estamos caminhando para um caminho obscuro no cenário religioso. Mas existe um remédio para se proteger nesse mundo dominado por mentiras. Tô falando de uma forma simples de defender você, sua família e todos aqueles que você ama do roubo da sua fé orquestrado em troca de dinheiro. E você não pode ficar de fora e deixar esse mal entrar na sua casa.
Em momentos difíceis, a única coisa que resta é a fé, sabe por quê? Porque para segurar o tranco da vida, apenas um alto grau de espiritualidade permite resiliência. Apenas um alto grau de espiritualidade permite a sobrevivência. E caso não sobreviva, ainda existe a esperança de uma vida melhor na eternidade. Mas existem pessoas que até a fé querem roubar de você. Infelizmente, a multiplicação de picaretas da fé é um caminho sem volta. As reais intenções no coração deles a gente nunca vai saber. Provavelmente, eles até acreditem que seus objetivos são válidos para a expansão da palavra de Deus. No entanto, o que podemos ver são apenas as consequências das ações propriamente ditas. Sem dúvidas, na própria Bíblia, no livro de Coríntios explica a existência de dons de cura. Mas caso exista esse dom, mas se a pessoa tiver esse dom, será que é o caso vendê-lo em troca de dinheiro? Se a pessoa realmente tiver o dom, será que é o caso usá-lo para atrair pessoas em rede nacional para um esquema de vendas? Pense, Jesus ministrava curas, fazia milagres, mas não cobrava por isso, não é mesmo? Imagine Jesus cobrando para falar, levanta-te e anda. Impossível, não é mesmo? Francamente, dinheiro não é uma coisa ruim. O que é ruim é o coração do homem. Dinheiro pode ser usado sim, tanto para a edificação da igreja, como para a destruição da igreja. Afinal, no mundo moderno, com dinheiro você consegue ajudar mais pessoas, fazer o verdadeiro evangelho correr o mundo com transmissões de TV, por exemplo, anúncios em revistas, programas. As estratégias para espalhar a palavra são infinitas. Mas hoje em dia, graças a Deus, não é só o dinheiro que te permite espalhar a palavra com maior facilidade. Talvez você já tenha percebido que com um simples vídeo no YouTube, como esse que você está vendo agora, você já consegue espalhar a mensagem. E o melhor, sem tirar o sustento da boca de ninguém, sem dízimos, ofertas, carnês, amuletos, em outras palavras, sem iludir, entende? O fato é, precisamos de pregadores adaptados à nova era, a era da informação, a era do digital. Pregadores que ajudam a expansão da palavra em prol da ajuda. E não falsos profetas que distorcem a palavra em prol do lucro. Então fica o questionamento: como é possível se proteger frente à deturpação do evangelho? Como blindar sua fé frente à extorsão mediante oração? Como não deixar as forças ocultas dominarem o seu coração a ponto de condenarem a sua salvação, e não apenas a sua, como a da sua família e todos aqueles que creem no falso evangelho? A resposta é simples: não depender de ninguém para ler a palavra, a não ser o Espírito Santo, claro. Em termos práticos, ler a Bíblia sozinho, e não o que o pastor lê para você. Isso se chama desenvolver pensamento crítico. E não estou falando que não vale a pena tirar dúvidas com pessoas mais experientes, ou com doutrinas mais consolidadas, e também não estou falando que não vale a pena congregar. O que você está ouvindo é que precisa ter o seu raciocínio bíblico, e não importa se é iniciante ou avançado. O simples fato de ler a Bíblia sozinho te traz clareza, te permite fazer perguntas mais inteligentes. E o melhor, não cair em golpes financeiros fantasiados de igreja, entende? É hora de preservar a sua fé, resistir às influências obscuras e lutar pelo Evangelho. A pergunta é: o que você pode fazer para compartilhar a mensagem de Deus para uma geração cada vez mais perdida? Às vezes, é o compartilhamento de uma música ou vídeo nas redes sociais. Outras vezes, é você ensinando na igreja, pregando no YouTube, ou simplesmente lendo a Bíblia no seu quarto e vendo as transformações no seu próprio secreto e no secreto da sua família. E não falo de o alto de um monte como um teólogo, pastor, nascido em lar cristão, quem decorou cada versículo bíblico, mas sim como alguém que está no início da jornada de aprendizado. Se até algum tempo atrás eu havia me acostumado à corrupção nas igrejas, hoje não aceito mais ficar calado frente à picaretagem da fé. Fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre a corrupção obscura da igreja mesmo. Vou deixar aqui na tela o vídeo caso você queira assistir. Basta tocar na tela agora para assistir imediatamente. E claro, não são todas as igrejas que são corruptas, mas sim a maioria, entende? Bom, meu nome não é Domi e essa é a minha visão de mundo. E qual é a sua?